aqui, né, compartilhando da verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta e transforma. Glória a Deus, amém? Então pega a palavra do Senhor. Você já intercedeu pela minha vida. Glória a Deus, pela sua vida também. Que os nossos corações estejam disponíveis, né, para o agir e o fluir de Deus. Eu acredito que hoje é a noite de milagre. Eu acredito nisso. Eu não sei como está a tua fé. Inclusive, hoje na intercessão, tá bom, diaconisa Eliane, nós oramos pela fé da igreja, pelo amor da igreja, pelo noivo, pela fé do povo de Deus. Fé ativada, amém? Então, abra a palavra do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 14. O tema dessa pregação é prosseguindo em atitudes de fé. Amém? Êxodo 14, verso 15. Assim, conforme você achar, né, você for achando, pode dar glória a Deus, pode manifestar aí a sua temperatura, amém? Como está aí dentro de você. Está quente, dá glória a Deus, amém? A gente não consegue, né? A pessoa que está fervendo, né? Fervorosa, o glória a Deus vai subindo aqui, vai subindo aí, né, Mateus? Tu não consegue segurar, né? Tremenda é a presença de Deus e o Espírito de Deus está aqui. Amém. Êxodo, vamos ver aqui que eu falei uma coisa e ia ler outra. 14, verso 15, glória a Deus. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez. Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos, porque agora eu vou orar por você e por todos nós. Senhor, eu clamo ao Senhor mais uma vez para que nesta noite haja um verdadeiro encontro entre os teus adoradores e o Senhor. Tu és o motivo de nós estarmos aqui. E eu te peço, Senhor, blinda a mente da tua igreja, retirando toda a distração, tudo aquilo que vem para tirar o lugar da tua palavra e da tua presença. Nós repreendemos em nome de Jesus. Tira todo o bloqueio, todas as barreiras, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Eu sei que nós já oramos hoje, mas nós clamamos mais uma vez. Seja conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, amém? Aos meninos aí da mídia, a versão é revista e corrigida, tá? É aquela mais rebuscada. Glória a Deus, igreja. Amém. Êxodo é um livro muito interessante. Nós conseguimos extrair muitas riquezas desse livro, principalmente sobre o que Deus é poderoso para fazer na vida do seu povo, da vida daqueles que servem a Ele. Sobre o caráter de Deus. Ele diz que Ele é o eu sou. Diga, né? Moisés falou, mas eu vou lá no faraó, vou dizer o quê? Que quem é o Senhor? Diga que eu sou. Glória a Deus. Amém? Então, para a gente entender um pouquinho desse contexto, desse cenário, né? Esse povo, ele estava sendo conduzido por Moisés.
E esse povo estava sendo escravizado. Há quantos anos, igreja? Você que lê a Bíblia, quantos anos o povo foi escravo no Egito? 400 anos. É muito tempo, né? Eu fui escrava do mundo por 16 anos. E já foi muito tempo perdido, né? Muito tempo jogado no lixo. Mas me encontrei com Jesus e aqui estou. Glória a Deus. Você se encontrou com Jesus e aqui você está. Há 400 anos servindo ao rei do Egito, Faraó, um trabalho pesado, um trabalho exaustivo, debaixo de um sofrimento moral, físico. Esse povo, ele estava sendo oprimido. E a palavra diz que eles amargaram a vida com dura servidão. Porque você servir de forma pesada, né? Você ser um escravo que trabalha ali de maneira pesada, exaustiva, não, você concorda comigo que não é uma vida doce. Né? Não é doce como um favo de mel. Né? Como alguns dizem, né? A vida não é um morango, né? Se você costuma falar isso, a vida não é um morango, ou seja, não é moleza não. Imagina para um povo escravizado, humilhado, oprimido por 400 anos. Esse povo, ele, que é o povo de Deus, glória a Deus, para te lembrar que esse povo era o povo de Deus. Eles trabalhavam com barro, eles trabalhavam fabricando tijolos, eles trabalhavam no campo, eles trabalhavam com todo tipo de serviço. Tudo que pudesse ser extraído deles, mas de maneira oprimida, de maneira humilhante. Às vezes, trabalhar aqui, né? No Rio de Janeiro, de ônibus, trem, metrô, a gente costuma dizer, é humilhante, né? No metrô, 7 da manhã, parece que você está numa lata de sardinha, todo espremidinho, né? Você que trabalha fora sabe como é, e às vezes você pode até dizer, nossa, é muito humilhante trabalhar nesse sol de 40 graus, e para o centro da cidade, para o Maracanã, enfim, falando o nome de alguns bairros, né? Que a gente tem que pegar aí metrô ou trem. Mas humilhante mesmo foi o que esse povo passou por 400 anos servindo ao Egito. Eu não sei quantos anos você passou no Egito. O Egito representa um mundo. Eu passei 16 anos e já achei muito. Queria ter nascido, né, já com a oportunidade de conhecer Jesus desde criança. Mas Deus, como eu disse, te resgatou e me resgatou. E da mesma forma, lá em Êxodo 3:7 diz que Deus viu a aflição daquele povo. Glória a Deus. Ele viu a aflição e ouviu as suas súplicas. Você pode fazer assim comigo? Deus viu e ouviu o clamor do seu povo. E talvez você esteja aqui passando por alguma situação de humilhação, de desonra, sendo oprimido, sendo oprimida. Você pode ter certeza que Deus está vendo a tua aflição e está ouvindo as suas orações. Acho que você não estou falando aqui português, né? Que às vezes a gente está falando em outra língua e não sabe. Eu vou repetir. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas eu posso dizer que Deus está vendo a sua aflição. E Deus está ouvindo as suas súplicas. Isso é poderoso. Deus está contemplando
toda a sua vida, você passa por um raio-x. Pelo raio-x de Deus, Ele conhece o teu levantar e o teu deitar. Ele sabe daquilo que você precisa. E aquele povo, eles estavam sendo conduzidos. E eles tinham como destino uma terra. Que terra era essa, igreja? Canaã, a terra prometida. Uma terra boa, uma terra larga. E a cultura dessa terra ainda era mencionada como terra dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra próspera e era uma terra fértil. Prosperidade e fertilidade. Você pode repetir comigo? Prosperidade e fertilidade. Eram características dessa terra que foi prometida a esse povo. Glória a Deus. E aí Deus falou, basta, o meu povo está sofrendo por 400 anos. Eles têm que sair de lá. Eles têm que sair de lá, não dá mais. Chegou no limite, glória a Deus. E a gente pode combinar aqui que a saída do Egito, você concorda comigo? Vocês concordam? Que a saída desse povo do Egito em si já foi um grande milagre? Você é um milagre de Deus. Às vezes você está perdido, perdida, não sabe de onde vem, para onde vai. Mas você é um milagre de Deus. Porque a forma com que Deus te resgatou já é um grande milagre. Nós andávamos em trevas e hoje andamos na luz. Grande é a obra do Espírito Santo de Deus e tem sido, porque a obra dele continua, glória a Deus. Ele continua agindo na sua vida, ele continua amando como na primeira vez. E da mesma forma, a saída desse povo, desse local de opressão, já foi marcada por grandes feitos, realizados por um Deus poderoso. E em cada etapa, né, porque Deus, ele foi manifestando o seu poder através das pragas do Egito. E se em casa você for estudar um pouquinho lá em Êxodo, até as primeiras pragas os encantadores conseguiram reproduzir. Só que, se eu não me engano, eu não sei se foi a partir da segunda, a partir da terceira, não conseguiram mais não. A coisa foi ficando estreita. Como eu costumo dizer, o bagulho foi ficando doido, né? E aí eles falaram para Faraó, rei, olha só, esse aí a gente não consegue não. Somente o Deus desse povo aí que conseguiu, a gente não consegue não. Em cada etapa Deus manifestou a sua glória, o seu poder. Para quê? Para que aquele povo visse não só o Egito, não só os egípcios, mas para que o povo dele cresce que ele era Deus. Glória a Deus. Em Êxodo 14, a gente vai ver, já está aberto aí, né? A gente vai ler a partir do verso 10. Mas a gente vai ver que eles estavam o quê? Encurralados. Esse é um momento, até porque não tem como a gente trazer toda a história, né? Senão seria vigília de uma semana, né? Glória a Deus. Aí, ninguém está com fé, não. Está com fé, não, Mateus? Vigília de uma semana. E aí, no Êxodo 14,
é um momento em que eles se viram encurralados entre o mar e o exército de Faraó. Porque eles foram liberados, ou melhor, praticamente expulsos. Depois da 10ª praga que matou todos os primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais, foram mortos. E ali foi a gota d'água, vamos dizer assim, né, para o rei, e falou: esse povo vai embora. Vai embora, não tem mais como. Se vocês continuarem aqui, vai acabar tudo, não vai ficar ninguém. Deus mostrando a soberania dele. Glória a Deus. Só que ao mesmo tempo que eles foram, expulsos, vamos dizer assim, quando eles saíram, no caminho lá na caminhada deles para saírem verdadeiramente da terra do Egito, quando eles viraram as costas, qual a ideia que o faraó teve? Vamos atrás deles e vamos matar todos eles. Trazendo para as nossas vidas hoje, para mim e para a tua vida hoje, o inimigo das nossas almas prefere a nossa morte. Ele para você sair das garras dele, das garras de Satanás, foi fácil, igreja? Foi fácil sair? Quem enfrentou luta aqui? Só que aí nós fomos resgatados. Só que o inimigo, quando a gente vira as costas, ele quer o quê? Dar o bote. O inimigo prefere que você morra do que viver os milagres de Deus. Mas vamos ler o verso 10. Vamos lá? Êxodo 10, 14 e 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Você pode dizer assim: misericórdia. Primeiro eles clamaram ao Senhor, estavam ali perdidos, encurralados, não viram saída. E aí o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. E aí depois o que eles fizeram? Reclamaram. Murmuraram, né? Peraí, ô seu Moisés, olha só. O negócio é o seguinte. Será que não tinha sepulcro? Parece até que não tinha, né? Sepulcro suficiente. Terra para cavar a nossa cova. Porque se fosse para morrer mesmo, a gente vai morrer aqui. Era mais fácil servir lá do que morrer aqui. Gente, o milagre estava aqui, ó. Milagre aqui, ó. Só precisava de uma coisa para eles viverem o milagre. Glória a Deus. Eles ficaram amedrontados e sentiram. Quando a gente fala, a gente já sentiu, né? O coração já se encheu ali. Sentiram vontade de, poxa, teria sido melhor a gente ter ficado na nossa, quietos. E aí, lendo um estudo, eu achei interessante uma nota. E diz assim: o povo mostrou que, diante da dificuldade, pior do que o espírito da escravidão,
era a incredulidade que dominava a mente. Porque a gente fala muito, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? A gente fala isso. Mas essa nota aqui, esse estudo aqui, essa frase diz que pior do que isso era a incredulidade que estava dominando a mente daquele povo. O milagre aqui, prestes a acontecer, na frente deles. Eles ficaram temerosos e amedrontados. E às vezes algumas pessoas falam, né? Poxa, era melhor eu ter ficado no mundo. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, é só luta em cima de batalha. Lá eu estava quietinho. Lá eu estava na minha. Lá estava todo destruído? Estava, mas não... Quem já ouviu alguém falar isso aqui? Já? Misericórdia. Verso 13, acompanha aí. Quem tem gogó aí, dá glória a Deus. Quem tem a voz aí, cadê o glória a Deus? Glória a Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, fiquem quietos. Preste atenção. Quanto mais vocês falam, menos vocês vão prestar atenção. Porque está prestes a acontecer algo extraordinário da parte de Deus. Deus quer fazer algo maravilhoso na minha e na sua vida. Glória a Deus. Então pare de murmurar. Pare de reclamar. Avance. Está perto. Está perto, está chegando. Falta pouco. Glória a Deus. E Moisés falou: olha, fica quietinho aí. Né? Fica quietinho, Moisés com aquela, né? Eu imagino. Fica quieto. Não tenha medo não, glória a Deus. Vocês vão ver o grande livramento do Senhor. O Senhor, verso 14, pelejará por vós. Aí o verso 15 diz o quê? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel o quê? Dizem os filhos de Israel o quê? Isso. É fé ativada ou fé desativada, meu irmão? Porque clamas a mim. Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Mas peraí. O povo clamou. E quando o povo reclamava ali com Moisés, Moisés acabava também clamando, né? Pedindo a Deus em favor do povo. Será que Deus estava negando o clamor do seu povo, igreja? Deus nega o clamor daquele que é temente, daquele que é servo, daquele que é filho? Claro que não nega, se nós não estaríamos aqui. Glória a Deus. Como nós louvamos que Ele está aqui para ouvir o nosso clamor. Aleluia. Se nós não estaríamos aqui exaltando, glorificando, pedindo ao Senhor, porque eu sei que você veio aqui e você tem uma causa para estar orando, para estar pedindo, glória a Deus. Senão não existiria nem intercessão, né? Para se colocar na brecha, para pedir em favor de alguém ou em favor de algo. Mas Deus não nega o clamor do seu povo. A palavra de Deus diz: clama a mim e... Sabe não? Vamos lá. Clama a mim e... responder-te-ei. Vai lá. Clama a mim e... responder-te-ei. Glória a Deus. Aleluia. É automático.
Mas o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, que nós devemos ter o discernimento de como nós devemos agir em cada situação das nossas vidas. Porque às vezes você já clamou e Deus já ouviu. Deus não ouviu o clamor do povo? Nós lemos lá em cima, em Êxodo 3:7. Deus viu a aflição e ouviu as suas súplicas. Deus ouviu. Mas naquela situação, era uma situação específica, que não cabia mais clamar, não era mais clamar, não era mais isso. Qual era a ordem de Deus? Diga ao povo de Israel, os filhos de Israel, que marchem, prossigam, avancem. Glória a Deus. Confia. Não é só dizer que confia. É a atitude de confiar. É a atitude de crer que vai fazer a diferença na sua vida hoje. Prossigam, avancem. Atitudes de fé te conduzem ao sobrenatural. Atitudes de fé vão levar você a viver milagres da parte de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos ter atitudes, ou melhor, vamos ter o discernimento. Quem dá o discernimento para nós, nas situações, na situação que você está vivendo hoje, quem dá esse discernimento é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui o ano de 2025, e Deus colocou no coração da nossa liderança o que é? Que é tempo de andar com Deus. E quem anda com Deus tem o direcionamento do Espírito Santo de Deus. É busca e intimidade. É através de intimidade, não é na adivinhação, não é isso. Essa é outra área, não tem nada a ver com a gente. É nós sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Olha, minha filha, essa situação aqui, agora você vai clamar. Glória a Deus. Vão ter situações que é para você se ajoelhar e clamar, sim. Mas vão ter situações que você já clamou, mas que está faltando uma atitude sua para manifestar a sua fé através de ação. Quando a gente fala fé ativada, e a gente fala muito isso, já virou até um bordão nosso, mas que não seja um bordão, amados. Que a nossa fé vem estar ativada. Olha, a fé sem obras, ela é morta. Se as minhas obras não manifestam a fé que eu professo, mata a fé. Se as minhas obras não são condizentes com aquilo que eu digo que eu creio, não vai ter coerência, a conta não fecha. Mas quando eu creio, todas as minhas atitudes, a partir do momento que eu creio e eu passo a alinhar as minhas atitudes com a fé que eu professo, vai virar uma bomba no inferno. Vai contemplar o sobrenatural de Deus. E há o interesse do inimigo na paralisia, em você ficar parado. Você sabia, Satanás, meu irmão e minha irmã, ele não está mais preocupado se você vai retroceder, não. Só de você ficar ali parada, para ele já está ótimo. Porque quem fica parado não vive o sobrenatural. Quem não tem atitudes de fé, quem não manifesta obras de fé, obras que declaram a sua confiança em Deus, não vivem o extraordinário de Deus. Não vivem a cura, não vivem a libertação.
Mas Deus quer que você viva todas essas coisas nele. Glória a Deus. Mas tem que ter uma atitude. Qual é a atitude que o Espírito Santo está te direcionando nessa noite? Se é para clamar, clame. Mas se você já clamou e for para clamar de novo e ele te disser, clama de novo, você clama. Mas se for para parar de clamar e passar a agir, haja. Seja obediente. Haja. Marche. Prossiga. Quem não quer que você prossiga é o inimigo das nossas almas. Mas quando nós andamos com Deus, glória a Deus, quando nós andamos com Deus, você sabe quem é o interessado com que você ande com Deus? O Espírito Santo de Deus. O próprio Deus. Então, às vezes, quando você está preguiçoso, preguiçosa, não, tem discipulado, não vou não. Você acha que é o Espírito Santo de Deus que fala para você, não vá ao discipulado? Vocês acham que é o Espírito Santo de Deus que diz, não vai na quinta-feira não, você já foi na terça, lá na rede, vai não. Amados, vocês acham que é o Espírito de Deus que faz isso? Não jejua não, não ora não, não avança não. Com certeza, não é o Espírito de Deus. Às vezes somos nós mesmos dando legalidade a Satanás. Porque há um interesse do Espírito Santo com que você prossiga, com que você viva o milagre. Porque quem anda na paralisia não vive milagre. Quem anda na apostasia, quem está dormindo, né? Jesus está voltando e os sinais aí acontecendo, mas a pessoa está dormindo, está cochilando, não quer saber, não, eu quero subir, eu quero ser arrebatado, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. O inimigo, ele quer com que vivamos uma vida medíocre, uma vida espiritual medíocre. Vamos fazer aqui um combinado. Glória a Deus. Vamos andar com Deus? Vamos andar com Deus? Vamos andar com Deus. Luana, andar com Deus é só ir à igreja? Não. Andar com Deus é 24 horas, ligado em Deus, glorificando o nome de Deus, agindo como se fosse Jesus agindo, sendo Cristo aqui na terra, sendo Cristo. Deus não te chamou para ser crente. O crente só crê. E aí? Não me disse nada. Eu creio, não me disse nada. E as atitudes? E as atitudes? Queridos, Deus, Ele nos chamou, Ele chamou o ministério apostólico, pescadores de homens com o propósito de impactar o nosso bairro, a nossa cidade. Mas se você ficar parado, vai estar tudo bem para o inimigo. Ele quer isso aí, é esse cenário que ele quer. Que reclamemos, que murmuremos e que fiquemos paralisados. Porque você paralisado, você não fala do amor de Cristo para quem está precisando. Você paralisado, sem glorificar o nome de Deus, sem viver milagres de Deus. E quando nós vivemos milagres, nós passamos a reconhecer mais ainda que Ele é poderoso para fazer. Mas eu creio mesmo sem Ele fazer, amém, glória a Deus. Mas quando Ele faz, é muito bom. É bom demais. Senhor, Tu és poderoso mesmo, porque eu reconheço que só o Senhor poderia ter feito isso. Só o Senhor.
O médico desenganou, a vizinhança desenganou, a parentela desenganou, disse que não tem mais jeito, só o Senhor fez. E aí você glorifica a Deus. E o Espírito Santo te enche de temor e ao mesmo tempo de uma alegria. E você passa a transmitir essa alegria para quem está ao seu redor. E aí a sua vizinhança, tem algo diferente ali. Ali tem cheiro de transformação. Porque ali tem um agente de transformação. Então, se a atitude que o Espírito Santo está requerendo de você nessa noite é falar mais de Deus, fale mais de Deus. Se é louvar mais, se é buscar mais, faça isso. Mas para você ter esse discernimento, somente andando com Ele, somente tendo intimidade com Ele, a ponto de emprestar os seus ouvidos e o seu coração para Ele e entender o propósito dEle na sua vida. Porque o que Ele tem para mim é diferente daquilo que Ele tem para você. E assim, eu cumprindo o meu propósito aqui na terra e aqui na nossa igreja local, que é o MAP. E você cumprindo o seu propósito aqui na terra e aqui onde Deus te chamou no MAP, sua igreja local. Queridos, nós seremos reconhecidos, não para a glória do homem, não. Mas as pessoas vão te perguntar, e você congrega onde? Lá no MAP. Caramba, conheço. Eu conheço uma pessoa que foi curada lá. Eu conheço uma pessoa que foi restaurada ali. Eu conheço uma pessoa que estava na sarjeta, que estava no monturo, mas está sentado entre os príncipes, está entre os poderosos. A vida dele mudou, a vida financeira dele mudou, foi transformada. Eu conheço alguém que estava perdido, que não servia a Cristo, mas que agora tem o Senhor como Salvador e a vida dele mudou. E foi lá no MAP, glória a Deus. E a glória não é nossa, a glória é de Deus. Mas Deus está perguntando, cadê os agentes do reino dele aqui? Marchem, prossigam, avancem. E nós vamos aqui, queridos, no ano de 2025, viver o sobrenatural. Eu não estou falando de ver anjo, né? Tem uns negócios. Não. Eu estou falando de ver a provisão de Deus dia após dia. Eu estou falando de vivenciar Deus. Eu estou falando de já acordar com a alegria de servir a Deus, a alegria de pertencer a Deus. Prosseguindo em atitudes de fé. É o tema dessa mensagem. Estou olhando para o relógio, tá? Estou olhando para vocês não, que eu olho ali para o relógio, parece que estou olhando para eles. Nós vamos falar aqui bem rápido. Eu gosto de ser sucinta, reta, amém? Não sei, vai que ali na... Deus enche a minha boca e eu fale outras coisas, como já falei aqui, já tem um monte de coisa aqui. Alguns exemplos de pessoas que tiveram atitudes de fé, que prosseguiram em atitudes de fé. Abraão, glória a Deus, começou com ele. Lá em Gênesis 12, 1. Abre lá. Vou ler aqui na... Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai, fala comigo assim, sai, mete o pé. Sai, ó, é um verbo de ação, glória a Deus, sai. Ele saiu, né? É uma ação. Sai, é uma atitude. Vai e depois eu te mostro. Aquele negócio, vem comigo que eu te explico no caminho. É isso aí. Vem comigo que eu te explico no caminho. Sai.
E Abraão saiu ou não saiu? Saiu. Teve mapa? Tinha mapa não, filho. Só a orientação, ó, só ouvindo a voz do papai. Glória a Deus. Eu quero essa intimidade para mim. Quem quer aqui? E eu sei que vocês têm, eu sei que vocês vivem coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas Ele quer nos levar no mais profundo. Sai. E ele saiu. Abraão tinha todos os defeitos. Muitos defeitos. Mas ele obedecia à voz do Senhor. Se é para sair, eu vou. Fui. Vamos abrir em Hebreus 11. Para testificar aqui a nosso exemplo de Abraão. Hebreus 11. Verso de número 6. Diz assim. Quem está comigo, diga glória a Deus aqui. Ô, glória! Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca. Olha aí, outro com atitude de fé. Pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, glória a Deus, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu. Oh, glória, ele saiu, igreja. Sem saber para onde ia. Não tinha Google Maps, Waze, não tinha nada disso. Às vezes a gente usa o GPS e ainda corre riscos de cair em um lugar que não deveria. Se não fosse Deus para nos salvar, né? Eu vou ler mais uma vez. O 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Repita comigo, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. Era essa terra que a gente está falando aqui. Boa e larga, que manava leite e mel. Ele foi e saiu, sem saber para onde ia, somente sendo direcionado por Deus. Verso 9, pela fé, habitou na terra da promessa, como que em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece? Quando Deus promete algo para mim e para você, e nós ouvimos e obedecemos atentamente aquilo que Ele está falando, não só você vai ser participante da promessa, mas os seus filhos, os seus netos, a sua descendência se estende, glória a Deus. É um legado que Deus tem para nós, querido. É um legado. Outro exemplo, o pastor já deu spoiler aqui, a mulher do fluxo de sangue, né? E a gente sabe a história, a gente não vai ler, para não ficar extenso. A gente sabe que ela já tinha muitos anos, 12 anos, né? Sofrendo de uma hemorragia, muito enferma. Acredito que por causa dessa hemorragia, adquiriu muitas outras enfermidades. E ela ouviu falar que Jesus passaria por aquele lugar. E ela esquematizou na mente dela: se eu puder, eu vou até ele e vou tocar. Se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Ela esquematizou aquilo ali. Só que ficou no projeto. Ela foi, glória a Deus. Ela foi. Ela teve uma atitude de fé. E ela fez aquilo que esquematizou na mente dela. Ela não só creu, mas ela colocou a crença dela em prática. E ela viveu um milagre.
E como Deus ele faz muito além das nossas expectativas, ela não foi só curada. Ela foi salva também. Deus ele faz além. Ele não quer que você seja apenas curado. Ele não quer apenas que você seja próspero. Ele quer te salvar. Glória a Deus. Amém? É o maior milagre que ele quer realizar nas nossas vidas. É sermos salvos. Outro exemplo, a mulher cananeia. Eu não sei se eu já ministrei aqui. Mas a mulher cananeia também é um exemplo muito interessante, porque ela era uma estrangeira e soube que Jesus estaria em determinado local, a filha dela totalmente endemoniada, e por ela ser cananeia, por ela servir a outros deuses, mas ela ouviu que Jesus era o Messias, ela ouviu dizer e ela creu, glória a Deus. E ela foi naquele lugar, ela não apenas foi, ela foi colocar a crença dela, a nova crença dela em ação. Porque ela foi e falou, filho de Davi. Filho de Davi. Quando ela chama Jesus de filho de Davi, essa expressão filho de Davi era expressa para dizer que aquela pessoa era o Messias. Era para fazer referência ao Messias. Então aquela mulher, até o vocabulário dela mudou. Ela mudou a postura dela. Ou seja, ela abandonou a antiga crença dela. Ela adquiriu uma nova crença. Porque com certeza ela ouviu que ele era o Messias. E ela foi atrás do Messias. E ela, se colocou, se humilhou ali. E ela alcançou também o milagre. A filha dela foi liberta. A história é extensa. Depois vocês também leiam, também é uma história muito interessante, poderosa. E eu quero chegar para finalizar ao cego de Jericó. Quem conhece aqui o cego de Jericó? Bartimeu! Oh! Marcos 10, abre lá, a gente já está terminando. É o último exemplo. Marcos 10. Isso aí, vai dando glória aí. Tinha um pastor que falava, quem dá glória recebe a vitória. Marcos 10. E aí o cego, o nome já diz, ele era cego. Ele era mendigo, cego. E aí ao ouvir, eu acredito que com a sua audição apurada, ele também soube que Jesus estava passando por ali, por causa do barulho da multidão. Glória a Deus. Quando ele descobriu que era Jesus que estava passando ali, ele também teve uma atitude. Ele começou a clamar. Olha aí o exemplo de quando é para clamar. Glória a Deus, amém? Ele começou a usar o que ele tinha para expressar a atitude dele. Ele não podia sair correndo, porque ia sair o quê? Trombando, batendo em todo mundo. Mas ele tinha um recurso, que era o que ele podia usar naquele momento, que era a sua voz. Glória a Deus. Amém. E aí ele começou a gritar, filho de Davi, aí Messias. Tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém pode gritar aí, filho, porque eu não sei. Alguém grita aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Não, gritar mesmo, quem pode? Você aí, quem? Era assim que tu ia gritar? Ele não ia ouvir, não. É bom? Não, quer não? Mateus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Travou. Mas enfim, ele gritou. E olha o capítulo 10, verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré,
começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tô nem aí para vocês que não querem que eu grite. Tô nem aí. Porque agora nós sabemos que quem quer que a gente fique paralisado é o inimigo das nossas almas. E aquele homem passou por aquilo. Ele estava gritando. Era o único recurso que ele tinha. Era o grito dele, porque ele não enxergava, não podia sair correndo. E as pessoas chegaram para ele e falaram: fica quieto, cara. Fica quieto. É o crítico de plantão. Não faz nada e também não quer que os outros tenham a fé, expressem a sua fé. E as ondas sonoras, eu escrevi aqui, as ondas sonoras era o recurso que ele tinha para expressar, manifestar a fé dele. E as pessoas falaram: fica quieto, cara. Fica quieto aí na sua. Ou seja, fica nessa situaçãozinha aí mesmo, mendigando, dependendo dos outros. Quem é interessado nisso, você já sabe. Satanás. Fica nessa aí mesmo. Fica sem enxergar mesmo. Você já está há tantos anos aí mesmo, dependendo dos outros. Fica aí, vai ficando aí. Não grita não, pra quê? Está importunando. Que coisa chata. Não adora não, não canta não, não levanta a mão não. Que coisa chata, né? Gente chata. Mas a partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Deus e aquilo que Deus requer de nós, queridos, nada pode nos paralisar. E eu declaro sobre a sua vida nessa noite que nada mais vai paralisar a sua vida e as suas manifestações de fé, em nome de Jesus. Aí olha só, verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha que interessante. Ele clamou, o filho de Davi, porque ele cria que Jesus era o Messias. Olha que privilégio, gente. Ser curado. O homem está lá, sem enxergar. Foi curado. Prosseguiu ali. Não ficou paralisado, prosseguiu. Imagine o cara ser curado, abrir os olhos e dar de cara com o Messias. É milagre ao quadrado, né, amados? Já é um milagre por enxergar, mas olha que privilégio. Estou enxergando nada agora. Já enxergar o Messias. E muito além disso, além de enxergar, e foi salvo pela fé. Ah, queridos, se vocês soubessem o poder que tem a tua fé. Na verdade, você até sabe porque está na palavra. Mas está faltando uma atitude da nossa parte, como igreja e como indivíduos. Aí, participando disso tudo, né, que a gente participou aqui, a gente bateu um papo aqui, a gente conversou aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que aquele povo que foi oprimido por 400 anos, e responde, igreja, vocês acham que o povo de Israel viveu um milagre? Depois daquela situação, até o capítulo 14. Depois do capítulo 14, vocês acham que eles viveram um milagre? Responda, sim, eu acho. Fala, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eles avançaram. Porque eles marcharam. Porque eles avançaram. Porque eles prosseguiram. Volta lá para a gente terminar. Êxodo 14, verso 29 ao 31. A nossa última leitura.
Êxodo 14, se eu fosse você, eu já ia dando glória a Deus. E não liga para quem está do seu lado, não. A pessoa faz assim, ai, que coisa chata, né? Ai, por que está clamando? Não é assim? Vou clamar sim, vou louvar sim, vou glorificar sim. Aleluia. Verso 29, 14 e 29. Mas os filhos de Israel foram, glória, pelo meio do mar em seco. As águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Porque eu declaro sobre a sua vida, pelo